bom, eu sou conhecida mais pela acupuntura estética, né? Mas hoje eu vim falar sobre vitiligo para vocês. Bom, vitiligo, né, é uma das doenças cutâneas que traz mais alteração emocional, né? Então, as alterações emocionais levando ao vitiligo, mas vitiligo é uma doença que gera também um estado emocional, né? E é uma das dermatoses que mais gera esse estado emocional, né? Bom, é uma doença acromiante, de etiologia multifatorial, genética, hereditário, imunológico, ambiental, emocional. É uma doença dermatológica de maior impacto emocional. Então, é de um efeito psicológico devastador, né? Então, é uma das doenças que tem menos sintomas, né? Então, ela é muito mais visual. Então, não tem um prurido, né? Então, é mais assim pelo aspecto estético, né? O que acontece? É a perda dos melanócitos epidérmicos. E isso leva à despigmentação cutânea progressiva. Então, 25% dos casos surge antes dos 10 anos. E cita-se na literatura que 50% antes dos 20 anos de idade, né? Então, é uma patologia de início em jovens, né? Acomete regiões periorificial, face, mãos, pés, genitália, região periorificiais, né, como umbilical, virilha, né? Pode acometer pele, pelos, cabelos, né? E o fator emocional, como já dito, e a sobrecarga emocional são os fatores que podem desencadear o vitiligo. Tá? Então, segundo a classificação, né, classificação de vitiligo, segundo Fitzpatrick, né, o vitiligo pode ser classificado em vitiligo focal, acrofacial, segmentar e vulgar. Né? O vitiligo focal apresenta uma ou raras manchas de acromia. Né? Então, aqui está o vitiligo acrofacial, né, de uma apresentação comum, lesões em face, extremidades, né, também periorificiais. O vitiligo pode ser segmentar, então as máculas se distribuem em dermátomos, né? O vitiligo vulgar, este é o mais comum, né? O vitiligo apresenta uma distribuição característica, não tem uma apresentação característica, ela é mais difusa, né? E é a forma mais comum encontrada. E aqui, então, as outras diferenciações aqui, né, de classificação. Então, vitiligo total ou completo, o vitiligo segmentar, o nevoalo, onde ao redor de um nevo, né, uma pinta, aparece aquela mancha que vai clareando, né, que são, a gente chama de nevoalo, o vitiligo ocular também, e tem o vitiligo ocupacional. Tá? Então, tem substâncias químicas levando à destruição dos melanócitos, por contato com os compostos fenólicos, né, que são derivados da borracha. Então, aqui, o vitiligo generalizado. Né? Então, alguns casos onde o vitiligo acomete grandes áreas do corpo, né, tem um tratamento onde se opta por despigmentação da área normal. Aqui, o vitiligo, tá, com a hipótese aqui de teoria neural, acometendo, né, em dermátomos, simetricamente. Aqui, um caso de vitiligo generalizado. Bom, então, as três principais hipóteses, né, etiopatogênicos no desenvolvimento do vitiligo é a teoria autoimune, a teoria citotóxica e a teoria neural. Então, a teoria autoimune, né, ela é colaborada, né, essa hipótese,
porque ela tem associação com outras doenças, né, como as tireoidites. Então, tireoidite é uma doença bastante comum associada ao vitiligo. Então, cita-se em torno de quase 20% dos casos, tá? Tem relação com a tireoidite, em algumas literaturas. Né? Então, também pode estar associado com outras doenças autoimunes, tipo esclerodermia, a alopecia areata, miastenia graves, o pênfigo, né, o nervus halo, então, levando a essa teoria, né, autoimune, fortalecendo essa teoria autoimune. Então, outros também, tipo, por exemplo, o tratamento do vitiligo, né, com pulva, esteroides, drogas tópicas, né, esteroides tópicos, então, imunossupressores, tá? Então, eles beneficiam, né, melhoram o vitiligo, porque tem uma ação sobre essas reações imunológicas. Então, levando a crer que vitiligo, uma das causas, né, seria autoimune. Né? E o fator mais importante disso é a presença de autoanticorpos contra melanócitos. A presença de autoanticorpos no vitiligo está diretamente relacionada à extensão da despigmentação, né, e da atividade da doença. Então, 50% dos portadores de vitiligo incipiente, você encontra esses autoanticorpos, enquanto que em 93% com a forma extensiva da doença. E estão envolvidos, né, na etiopatogenia tanto a imunidade celular como a humoral, né? E a celular, a imunidade celular dada pelo linfócito T, esse linfócito T, ele é um T citotóxico, autorreativo, melanócito específico, que expressa esse CLA, que é o antígeno cutâneo, né, linfocitário da superfície, e que ela vai estar presente ao redor das lesões, né, e principalmente onde está tendo maior, ao redor da lesão, que está tendo maior destruição dos melanócitos. A teoria autocitotóxica, né, do melanócito diz, por exemplo, o fenol e alguns dos seus derivados são capazes de lesar especificamente os melanócitos. Né? Então, aqui, este autor, ele fala da destruição dos melanócitos resultava da ação dos radicais livres ou de componentes fenólicos exógenos. Né? E esse outro autor, ele relata o aumento da produção do fenol, que é mais encontrado em indivíduos geneticamente susceptíveis e que essa excessiva quantidade de produto tóxico na epiderme e na derme papilar danificaria os melanócitos, cuja capacidade de proliferação fica limitada. Né? E Lerner postulou, então, que os melanócitos têm um mecanismo de proteção. Né? Então, é capaz de eliminar qualquer produto tóxico, como dopaquinona, né? E esses produtos produzidos durante a síntese da melanina. Né? Então, nos indivíduos que esse sistema de proteção está deficiente, há acúmulo de produtos melanotóxicos, então levando à destruição dos melanócitos. Né? E a teoria neural? Né? Então, essa teoria neural, porque os melanócitos, elas derivam da mesma linhagem, né, do sistema nervoso. Embriologicamente, derivam junto do sistema nervoso, da crista neural, né, junto com os 34 melanoblastos primordiais. Tá? Então, assim, pode-se pensar que qualquer processo que destrua melanócitos da pele pode também afetar, né, outras células relacionadas ao sistema nervoso. Né? E algumas associações também que colaboram para essa hipótese. Tá? Algumas doenças do sistema nervoso central, como a neurofibromatose, a esclerose tuberosa, então pode se apresentar também com hipopigmentação, tá? Hipo ou hiper, né? Então com distúrbio da pigmentação da pele. Bactérias que causam doenças como sífilis, hanseníase também afetam a pele e o sistema nervoso. Né? Ocasionalmente, o vitiligo compromete um ou mais dermátomos, o que é a forma segmentar do vitiligo. Tá? O vitiligo tem sido também associado com encefalites virais, esclerose múltipla.
E a teoria bioquímica, né? Então, essa teoria é defeito na atividade da enzima, né? Dessa enzima, e essa hipótese é sustentada pela fluorescência que ocorre na pele do paciente com vitiligo, tá? Que é examinado com a lâmpada de Wood. Então, essa lâmpada de Wood aqui, olha, aqui, paciente claro, né, paciente de pele clara, às vezes você não consegue perceber, né, nitidamente. Então, quando você examina essa pele com essa lâmpada de Wood, acentua bastante, né, o que também ajuda a fazer o diagnóstico diferencial com outras dermatoses, né, hipocromiantes. E a teoria genética. Então, genético multifatorial para o vitiligo, provavelmente essa multifatoriedade é responsável pela essa complexidade, né, de apresentações clínicas nos pacientes. Tá? Aí postula que pelo menos 3 genes alelos diferentes estão envolvidos na expressão do vitiligo. Né? A cultura de melanócitos de pacientes com vitiligo ativo, olha, tem menos expressão, né, desses fatores. Tá? São receptores fundamentais no processo de diferenciação do melanócito para depois, né, na produção, na melanização. Tá? E aqui também ele fala da predisposição genética também relacionada ao desenvolvimento do chamado vitiligo ocupacional. Então, por que alguns desenvolvem uma dermatite de contato, né, muito mais eczematoso, e outros desenvolvem mais do tipo vitiligoide, né, uma dermatite de contato vitiligoide, que é tóxico para os derivados, né, os fenóis, tá, e que levaria à destruição dos melanócitos, mas não aqui, por exemplo, veja. Né, uma dermatite de contato, aqui do tipo eczematoso, eczematosa, né? E aqui a dermatite de contato do tipo, né, vitiligoide. Tá? Então, isso caracterizando uma predisposição para esse tipo de reação. Então, aqui o vitiligo é HLA, então, indivíduos com manifestação precoce, antes dos 20 anos, tem, né, o HLA-DR4. Então, esse outro, a HLA-DR-W6, é relacionado a desenvolvimento tardio, tá? Então, esses com história familiar, né? Então, mostrando essa relação do vitiligo com a HLA. A forma acrofacial, por exemplo, está relacionado mais com a HLA-DR7, né? E o mais importante, né, aqui, o sistema NICE, que é o neuroimunocutâneo endócrino, né, esse sistema estaria relacionado, principalmente quando a gente fala das emoções, de quase todas as doenças, né, dermatológicas, onde o estado emocional estaria envolvido tanto no desencadeamento, né, mas e posterior também manutenção, né, dessa doença. E aqui, então, na verdade, assim, eu trouxe algumas coisas relacionadas em que depois a gente possa fazer uma associação com a medicina chinesa. Então, por exemplo, aqui fala da diátese, estresse. Diátese seria a predisposição e o estresse, o gatilho. Né? Então, o indivíduo predisposto, submetido a um estresse, né? E aí, então, iniciaria o processo, tá? O processo cutâneo. Cita-se 40% de pacientes com história familiar positiva, então mostrando essa predisposição hereditária. Né? E aí, recentes estudos aqui, ainda para ser, né, comprovado, mas fala-se também da desordem primária dos queratinócitos, então teria uma instabilidade da relação simbiótica entre um melanócito e os 36 queratinócitos da unidade epidérmica. Né? E outro, que o defeito é causado pela anormalidade da biossíntese das catecolaminas e o mecanismo que regula o cálcio intracelular. E, então, algumas relações com, por exemplo, né, 28% dos pacientes cita a morte de um membro da família. Né? Então, perda, né?
a gente tem a perda dos melanócitos, né? Então, o emocional, perda, tá? 13% dos pacientes, morte de um amigo próximo, né? E outros, né? Outros distúrbios. Tá? O diagnóstico é clínico, né? O exame pode auxiliar, mas é puramente clínica, e você tem que estar relacionando também com outras doenças autoimunes, né? Principalmente as tireoidianas. Bom, então vamos ver sob o ponto de vista da medicina chinesa. As doenças de pele, né, nós podemos ver tanto, você vai avaliar em relação ao Yang Yin, né? Então, dentre as lesões de evolução, então tem as lesões mais Yang, né, do tipo, por exemplo, uma vasculite que é muito Yang, e tem as lesões mais Yin, que são as lesões tumorais de crescimento mais lento, né, e progressivo. Então, dentre essas lesões, tá, então o vitiligo e a psoríase, essas duas doenças entram como sendo de evolução mais intermediária, né? E que pode evoluir, aguda ou cronicamente. Então, aqui, olha, a psoríase, o vitiligo, né? Então, qual seria o mecanismo dentro da medicina chinesa? Onde será que começa, né? Onde começa o processo? A gente sabe que tem o fator imunológico, o fator hereditário, né? Então, aqui, nós podemos citar o Shen Yin, né? Quando a gente fala do fator hereditário, a predisposição. Então, ele nasce com uma predisposição para desencadeamento, né, do vitiligo. Que o vitiligo nada mais é do que a morte dos melanócitos, aqui da camada basal, né? Então, elas desaparecem, né, entre aspas. Tá? E aí, então, levando a esses sintomas. Então, uma das... aonde começaria a emoção, né? Então, em cima de um indivíduo que tem uma predisposição hereditária, então vem a emoção, né? E essa emoção relacionada com o vitiligo é mais tristezas, medos, tá? Então, desencadearia, né, um sistema, ele ativa o sistema neuroimunocutâneo endócrino, né? E essas reações imunológicas, então, viriam para o local, a pele é feia, né? Então, e toda a parte da epiderme é feia, tá? Feia que cuida da epiderme, apesar da reação, né, imunológica vir da derme, então tem também um PI, mas é uma doença mais relacionada com feia, né? Então, seria isso, vem a mente, a emoção, o sistema neuroimunocutâneo endócrino. Quando a gente fala da atividade da doença, né, imunológica, tem o GAN. Tá? O GAN está envolvido, é o primeiro a sofrer, né, as emoções. Tá? E aí, então, vem todo o processo. Então, a doença em atividade, qualquer doença em atividade imunológica, temos o GAN envolvido. Então, aqui temos a emoção, né, que seria aqui a diátese, né, que seria o rim, a predisposição hereditária, né? E aí, vindo uma emoção como tristezas, medos, que por si só a tristeza já afeta o pulmão, né? E o medo que vem dessa predisposição também, e também o medo desencadeado, né, por esses fatores como perda, morte, né? Então, afetaria esse sistema, primeiro, o fígado, que é o aplanador das emoções, né? E via VB, fazendo, né, VBTA, o nosso sistema nervoso autonômico, tá? O Yang, que é o TA, e o Yin, CS. Né? Então, e aí, então, isso levaria, então, desencadeamento, levando a essa alteração cutânea. Então, na concepção do Zanfu, né, a gente viu que 50%, né, dos casos iniciam-se antes dos 20 anos de idade, sendo que 25% aproximadamente
antes dos 12 anos. Tá? Então, podemos dizer que são indivíduos emocionalmente, né, não teria essa maturidade de, né, estar administrando, né, essas emoções. Tá? Então, é patologia do QI. Então, esse processo de percepção dos fenômenos vindo do exterior, né, esteja ainda imaturo, né, e aí afeta o GAN, fígado, que leva à deficiência do GAN, né, pelo desgaste emocional, e do Shenrin, que vem com essa imaturidade, né, pela imaturidade ainda. Né? E o pulmão FEI? Então, pela teoria dos 5 movimentos, o pulmão FEI, no caso do vitiligo, acho que está bastante relacionado a essa natureza do metal de voltar a si. Então, ela perde a capacidade, né, de voltar a si, né, de purificar, né, e não consegue, então, estar retirando, né, esses produtos. Então, aqui fazendo uma comparação, né, a alma corpórea, tá? A alma corpórea que está no pulmão, tá? Ela depende também da essência do rim, né? E aí, por um lado, então vamos considerar o vitiligo seria uma deficiência básica dessa essência, então a hereditariedade. Por outro lado, aqui o melasma, que seria excesso de proteção, e aqui a perda, né? Destruição. Então aqui o excesso é uma emoção onde você é como se fosse uma máscara, né? E do outro lado a perda, como se estivesse vulnerável, né? Então aqui fazendo uma melasma e vitiligo. O vitiligo é uma lesão branca, né? E melasma é uma lesão escura, tá? Acomete crianças, mais criança considerando, né? E melasma, nunca vi melasma em criança, tá? Melasma é uma patologia do adulto. Então, aqui a gente pode dizer que tem uma imaturidade do Shenrin, aqui não, já tem uma maturidade para se defender. Né? Então, aqui a destruição, diminuição da proteção, aqui é um excesso de proteção. De um lado, mostra vulnerabilidade, então, no vitiligo, ele perdeu. A perda leva à vulnerabilidade, né? Mostra a vulnerabilidade. E o outro, por outro lado, o melasma, não. É uma máscara de proteção, não quer, né, demonstrar, tá? Essa fragilidade. Então, o tratamento, eu acho que já foi citado, né, aqui, tá? A maioria dos pontos, tá? Mas, assim, é super importante a segunda linha da bexiga, já que dissemos que os melanócitos têm a mesma origem, né, do sistema nervoso autônomo, então, da crista neural, e também, então, portanto, né, os fios dorsais, principalmente ao Jing, a segunda linha da bexiga, né, que está relacionado com as emoções. Então, moxa nesses pontos. Tá? E o mais importante, o bexiga 42, né, que é a janela da alma corpórea, que corresponde ao Feixu, fortalece e enraiza a alma corpórea, libera a respiração quando a alma corpórea está contraída pelas emoções, acalma a mente, assenta a alma corpórea, interioriza o indivíduo, dá satisfação consigo mesmo e nutre o yin do pulmão. Né? Então, um ponto bastante importante para afecções de pele, e no geral também. E outros pontos da segunda linha da bexiga. Né? Os vasos maravilhosos, Remai, Dumai, que são dois, né, canais que trazem, né, a nutrição para a pele e também a pigmentação, cuida da pigmentação. Né? Então, a gente falou do Yang Wei, tá? O TA5, para harmonizar o sistema nervoso autonômico, do tipo Yang, né? E o CS6, que entra em todos aqueles pontos que já foi citado para acalmar o Shen, junto com, né, os outros pontos. No vitiligo é super importante tratar a mente. Né? Então, aqui, os canais distintos. Né, quando relacionamos emoção com a doença, os canais distintos passam a ser importantes, e o primeiro a sofrer as emoções, né, é o CS mesmo, CSTA. Né? Então, o distinto do fígado, VB, do pulmão, IG, e rim, bexiga. Tonificar os rins, pulmão, alma corpórea, tem raiz na essência.
né? E a mobilização do Qi mental. Eu acho que assim, é super importante no vitiligo e muitas doenças dermatológicas o tratamento da parte emocional, né? Então, pontos para a pele, como já foram citados alguns, né? Mas P9, P5, né? O P7, Shumo do pulmão, né? Pontos que nutrem o Yin do rim, acalma a mente, né? Aqui, então, já foram citados, né, vários aqui que tratam o sangue, o BP10, o IG11, que regula o Qi do pulmão também, né, o estômago 36 também, aumenta a essência, tonifica o Wei Qi, restaura o Yang Qi e forma o Jing Ye, né, e tonifica o Qi do pulmão. Então, são os pontos que é utilizado em várias, né, patologias da pele. Já estou terminando. E aqui eu achei 2 trabalhos, tá? Mas assim para citar, né? Aqui o que eu achei interessante nesse caso aqui agulha aquecida combinada com o ultravioleta, tá? Ele fez um comparativo com somente ultravioleta, tá? Então aqui cercando a lesão e fazendo a exposição à radiação de UVB, né? E mostrando que teve significativa assim, melhora, né? Foi melhor do que somente ultravioleta, né? E nesse outro também achei bem interessante, moxa, tá? Moxando esses pontos que eu citei anteriormente, né? Em comparativo com o uso de esteroides local, corticoide tópico, tá? Então mostrando também que a moxa, os pacientes que receberam moxa, né, tiveram, aqui bem interessante, porque eles mediram esses níveis aqui, de interleucina 6, 10, fator de necrose tumoral alfa, antes e depois, e mostrou que teve uma significativa melhora nesses pacientes, tá, que receberam o moxa, né? Então, aqui, um dos pacientes nossos, de vitiligo, antes do tratamento, olha, a repigmentação. Aqui, nós fizemos também o TA5 e CS6 com eletroacupuntura, tá? Para fortalecer ainda mais esse estímulo, né? Em 2,4 Hz, durante 20 minutos. Né? Então, o mesmo paciente, tá? Antes, durante o tratamento. E aqui, quando chega nesse estágio, a exposição solar, ele já vai... Aqui é muito mais difícil, né? E aqui muito mais fácil de estar repigmentando totalmente. Tá? Mas, assim, o que gostaria de falar é que vitiligo é uma doença onde, assim, não temos assim tanta... precisa de muitas sessões, tá? Para conseguir um resultado. Eu acho que o aspecto emocional, o tratamento do aspecto emocional, no caso do vitiligo, é muito importante. Tá? Então, era isso que eu tinha que falar. Obrigada.